Eu realmente não sei precisar com uma data quando que o meu despertar espiritual aconteceu, quando que ele começou. Isso porque, na realidade, eu nunca me senti exatamente não desperta, sabe? Eu sempre fui conectada de alguma forma, mas com certeza, além de eu ter uma data que eu decidi chamar de 2023, tipo, 1º de janeiro de 2023, mas na verdade começou antes, essa é uma data que eu me sinto mais segura. Eu tenho uma frase que foi um mind blowing para mim, que foi uma explosão de cabeça. Essa frase ela aconteceu, na verdade, em 2022. Eu ainda estava em processo de despertar, sem saber que eu estava em processo de despertar, porque, na verdade, eu só estava em uma situação de risco e de muita dor emocional. E eu comecei a estudar. Sempre quando eu entro em energia da torre, eu estudo muito. Muito mais, porque geralmente a energia da torre ela vem quando eu não estou estudando muito. Eu acho que isso foi em outra vida, ainda nessa vida, que eu acho difícil eu sair desse despertar, porque ressoa muito com a minha alma e eu decidi, meu coração, assim, sabe? A decisão mais íntima decidiu que eu não vou mais abrir mão disso. Então, acho que foi meu último momento. Mas até o presente momento foi assim que aconteceu. E teve uma frase que a primeira vez que eu li, eu tive que parar para interpretar porque eu não entendi o que ela significava. E eu só fui entender o que ela significava tempos depois, dentro da magnitude que ela entrega, porque eu não tinha memória, eu não tinha informação suficiente para fazer essa interpretação. Existe uma expressão, eu já vou falar a frase, mas existe uma expressão que acho que foi o mentor da Alu falou uma vez, que é, às vezes a gente precisa, não é às vezes, né? Mas a gente precisa ter noção da dimensão da informação que chega pra gente, senão a gente não sabe interpretar. Nesse caso, ela estava fazendo uma live sobre experiência com extraterrestres, que ela até fala sobre chamar de extraterrestre, mas eu não vou trazer esse ponto muito aqui, em que tiveram pessoas que tiveram essa experiência e que não fez diferença nenhuma na vida delas, porque elas não tinham a bagagem ou conexão para trazer a importância que poderia ter tido com outras pessoas, por exemplo, que sempre quiseram. Hoje a gente sabe que não é tão inacessível assim. O que a gente procura também nos procura. Mas, na época, isso era muito mais latente. Então, quando eu escutei essa frase, eu não entendi exatamente o que ela significava, mas por algum motivo eu sabia que ela ia atravessar a minha vida. E conforme eu fui estudando e saí de tanta caixinha que eu jamais achei que eu acessaria, essa frase cada vez faz mais sentido e eu abraço ela e ela me abraça cada vez mais. E a frase é: a vida é uma grande desaceleração do poder de pensar. Eu vou repetir para você. A vida é uma grande desaceleração do poder de pensar. Quando a gente começa a estudar sobre autoconhecimento, aliás, sobre autoconhecimento não, porque para mim acaba caindo no autoconhecimento, porque enfim, porque eu meio que me conecto com o universo, sabe? Como se eu fosse mesmo parte, porque é nisso que eu acredito, que eu sou parte do universo. Então acaba entrando em autoconhecimento. Mas quando a gente começa a estudar sobre universalismo, sobre essas teorias, a gente descobre que o universo é mental. Para mim, ele é sentimental, entre parênteses. Eu gosto de usar essa expressão porque quando eu penso, mas eu não vibro, eu não sei se o universo capta, eu não acredito nisso. Sempre quando o universo captou, foi algo em que eu vibrei junto. Então ele sente a vibração que vem do pensamento, por isso sentimental. Mas tudo começa de fato no pensamento, no mental. Então, o fato dele ser uma grande desaceleração, por que grande? Vamos fragmentar essa frase para a gente interpretar. Ó, a vida, que é a nossa encarnação, é o que o nosso personagem experiencia, né? Ela não é só isso, mas vou botar dessa forma para ficar mais fácil. E com você pegando o conceito básico, digamos assim, de base mesmo, você vai conseguir expandir para onde você tiver que expandir. Então, a vida, que é a nossa encarnação, é esse personagem, Juliana, você, é uma grande desaceleração. Por que grande? Porque ela se conecta com outras histórias. Eu cocrio a minha realidade, mas a minha realidade vai sempre atravessar a realidade de outra pessoa. Seja encarnada ou não, mas ela vai atravessar. Porque tá tudo ligado. Então, quando eu, por exemplo,
estou co-criando uma realidade de prosperidade financeira, eu estou convidando o universo a colocar mais pessoas prósperas nessa roda. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem, que eu fiquei assim, ó, espantada de como as coisas acontecem. Eu talvez grave um vídeo sobre isso, mas não sei se eu vou gravar para cá ou para o TikTok. Vou ver o que aparece para mim, o que eu vou ser convidada, que se vai ser leve. Pela primeira vez, uma pessoa pediu dinheiro emprestado para mim, assim, em tempo. Não sei se é a primeira vez na minha vida, mas é a primeira vez que eu de fato prestei atenção nisso. E eu falei, caramba, a pessoa ela me viu como uma representação de dinheiro para ela poder pedir dinheiro emprestado para mim. E aí eu falei assim, ela me pediu um montante, eu falei, olha, esse montante eu não tenho, mas eu tenho X, que era tudo que eu tinha na conta. E aí eu falei assim, te ajuda? Ela falou, ajuda muito. E aí eu entreguei. Só que, gente, eu me senti tão próspera, de novo, a questão é sobre se sentir, né? Eu me senti tão próspera em poder emprestar para alguém que um dia já emprestou para mim, inclusive, que eu senti até um pouco de dívida, de tipo, como eu vou dizer não se quando eu precisei ela disse sim, sabe? E aí eu ia dizer não por medo de ter minha conta zerada. Só que tudo tá na mais perfeita ordem. Tá tudo bem. Se a conta zerar, tá tudo bem. Tudo vai voltar para mim. Tudo que é meu está me encontrando no caminho. Então, eu primeiro visitei essa sensação de dívida e depois eu falei, não, eu vou doar porque se ela tá me vendo com essa prosperidade, eu de fato já sou essa prosperidade, porque eu sempre fui, eu só não tinha consciência disso. E agora eu tenho consciência disso. Então, tá chegando. E aí, tá chegando, no caso, pro meu Vortex, né? Pra ele virar a chave, assim, foi um fator muito determinante. E aí eu emprestei o dinheiro. E ela ficou muito desesperada para me devolver. E eu falei assim, amiga, não se preocupa, você me devolve no seu tempo. Não se preocupa com isso. E aí ela falou assim, não, eu me preocupo sim e tudo mais. Quando me pagarem, eu te pago. Aí eu falei, tá bom, não se preocupa, vamos fazer a energia da prosperidade girar. Falei isso pra ela. E ela falou, vamos. E, gente, soltei. Fiquei muito feliz de ter entregado. Sobrou acho que 70 centavos na minha conta. Entreguei o que ela tinha me pedido e fiquei muito feliz e grata por ter podido ser contribuição. Com a certeza, plena convicção de que esse dinheiro ia voltar para mim. Plena convicção. E aí eu fui trabalhar, né? Porque acabou meu horário de almoço, ela me pediu no horário de almoço, acabou meu horário de almoço, eu fui trabalhar. Enquanto eu tava trabalhando, eu recebi uma mensagem dela, tipo, uma hora depois, ou menos, ou enfim, por volta de. Eu não consegui ver o horário me devolvendo dinheiro e falando, me pagaram. A pessoa que tinha que me pagar me pagou. E aí eu fiquei pensando, que lindo. O fato de eu não ter. Eu não sei se você já escutou isso, mas quando a gente cresce, o mundo cresce com a gente. Essa é uma prova muito palpável para mim, porque quando eu não tive medo de dar, porque eu não tenho mais medo de receber, baixei minhas barreiras para isso, eu desbloqueei, ou pelo menos eu participei, não é que eu desbloqueei como se eu fosse responsável, mas eu participei do desbloqueio de outras pessoas receberem para poderem dar. Então, para essa pessoa que estava devendo ela receber, alguém teve que pagar ela que também não estava pagando. Então, alguém pagou, que pagou ela, que pagou minha amiga, que pagou a mim. Então, o movimento dela, da minha amiga, de se colocar em como é que chama? Vou chamar tipo de humildade, de falar, olha, eu preciso de dinheiro emprestado. E o meu lugar de não sentir medo de emprestar, não me sentir mais escassa, só porque eu estava dando todo o montante que eu tinha, fez participou, aliás, de todo um maquinário que girou. E o dinheiro voltou para mim muito rápido. Então, e eu já tinha dito pra ela que ela não precisava me devolver, inclusive, porque mês que vem eu vou transferir um dinheiro pra ela. Então eu falei, fica compensado e eu te pago a diferença. Mês que vem tá tudo bem. Mas mesmo assim ela me devolveu. E esse dinheiro, de uma certa forma, era importante pra mim. Só que eu não dei a importância de que esse valor, sabe assim, essa cédula, precisa voltar pra mim. Vai voltar de outra forma. Tudo tá na mais perfeita ordem, como pode melhorar. Então, esse é um exemplo de uma grande desaceleração. Na verdade, a expressão grande, né? Porque vai mexer com todo. Você acha que você no seu cantinho, co-criando a sua realidade, não está mexendo com ninguém? Quando você pede uma promoção, é uma estrutura inteira que vai ser movida para essa promoção acontecer.
Quando você pede um relacionamento, às vezes é um relacionamento inteiro que vai se movimentar. Porque essa pessoa pode estar em outro relacionamento, essa pessoa pode estar em situação de trauma, essa pessoa pode estar focada em outra coisa que não está prestando atenção nisso agora. E aí vem um insight e fala assim: que vontade de olhar para isso, sabe? Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês, que é muito legal, é que eu tenho uma amiga, que é uma conexão de alma minha, todas são, né? Mas essa é muito forte, que a gente conversa por telepatia. Ela me convida, ela faz live pro TikTok e ela me convida para participar das lives, assim, porque eu sou moderadora. E no começo, pelo menos, ela ainda se sentia mais confortável quando eu tava. Hoje eu acho que ela não sente mais essa necessidade de eu estar lá. Assim, não é necessidade, mas esse amparo. Eu acho que ela já tá mais segura, sabe? Mas quando a gente começa a criar conteúdo, são muitas sombras e muitos desafios que a gente enfrenta e não parece. Parece que é só abrir uma câmera e falar, mas não é. Nunca é só sobre isso. E aí, às vezes eu tô, tipo, no TikTok fazendo nada, tipo, vendo coisas. Às vezes eu tô super focada no que eu tô vendo e vem uma mensagem assim no meu ouvido, na minha cabeça, né? Porque eu não ouço, graças a Deus. Não tenho vontade. Vem uma mensagem que fala assim: ai, por que, que você não sai desse vídeo e volta pra página inicial do TikTok? Aí eu volto pra página inicial, ela tá em live. Aí eu mando mensagem, né? No comentário, amiga, cheguei. Você tá fazendo live? Ela falou, amiga, te chamei por telepatia. Então, tudo é conectado, sabe? Quando você magnetiza algo, vai movimentar o campo de muitas pessoas e de muitos lugares, sabe? Então, por exemplo, quando você pensa numa moradia, ah, eu quero uma moradia nova. Cara, para você conseguir ter essa moradia nova, ou alguém vai ter que deixar de habitar essa casa, esse local, ou vão ter que construir esse local para você, porque nem sempre é sobre troca, às vezes vão construir algo novo, mas vai haver algum movimento. O corretor vai ter que te achar, sabe assim? Então tem todo um movimento de giro mesmo, então a gente não anda só. Então, para mim, quando a gente fala grande, é sobre isso. Por que desaceleração? Eu quero gravar um vídeo só sobre isso, porque foi uma virada de chave absurda para mim. Mas é que eu já vou pincelar. Tudo o que você vê na Matrix, na sua realidade, o que você vê com esses olhos, já é passado. Quando eu entendi isso, foi um mind-blowing absurdo. E esse aprendizado veio agora. Ele é muito recente, não deve ter nem um mês, tá fresquinho. O que isso significa? A gente sabe que a gente cocria tudo pela vibração, certo? A lei da atração, sendo a atração a secundária, a lei primária é a lei da vibração. Se a gente cocria tudo pela vibração, a gente vibra, a gente cria uma assinatura energética, ou seja, a gente se mantém naquela energia, aquilo gira e chega no universo. E o universo devolve pra gente a energia que a gente girou. Isso é muito importante de dizer, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, e eu me incluo nisso, o famoso autocrítica, de ficar, ai, triste, com raiva. Cara, tá tudo bem, porque a gente é ser humano. A gente imagina, ontem um amigo meu falou isso pra mim. Imagina você não fazer terapia com medo de falar as coisas que te incomodam e você cocriar isso. Então não é sobre falar, é sobre vibrar e se manter na vibração. Que aí vai criar uma assinatura energética e o universo pesca. E aí vem, entende? E essa vibração, no nosso caso, terreno, né, que a gente conta como até hoje, é o tempo gregoriano, então é ficar muitos dias, muito tempo, sabe? Muito intenso, ou então nem precisa ser muitos dias. Mas às vezes é tão intenso que você já fez a sua assinatura. E aí pronto, ele vai ser pescado. Então, sempre um orar e vigiar, sabe assim? Sempre tomando muito cuidado com sentir, mas ter responsabilidade, pelo menos para mim, tá? Não precisa. Você tem que sempre observar o que é leve para você. Para mim é leve sentir observando. Ok, percebi que eu tô triste, mas eu vou me manter aqui por um tempo. Esses dias eu passei por uma situação, o pessoal gosta muito de exemplos, no TikTok falam muito pra mim, cita exemplos, e eu adoro exemplos, então eu tô trazendo. Esses dias eu passei por uma situação em que eu tava muito frustrada. E aí que foi até quando meu amigo falou comigo, e aí eu falei assim, cara, eu tô muito frustrada, e eu não quero criar essa realidade pra minha vida. Não minto, não foi com meu amigo, não, foi antes do meu amigo. É que eu senti duas frustrações essa semana. Mas já trabalhei também. E aí eu tava muito frustrada e eu tava conversando comigo mesma, né, no caso. E eu falei, cara, eu preciso afastar isso de mim, porque essa sensação não é boa. E se isso ficar, vai materializar em um monte de merda que eu não quero receber. Como pode melhorar? Só que não era leve pra mim abrir mão daquela sensação. E aí eu entendi que eu ia ter que sentir, porque era mais leve sentir o peso daquela emoção, daquela sensação.
E aí eu senti, e no dia seguinte eu fui recebendo insights para conseguir transmutar aquilo. Então, não é sobre não sentir, sabe? Mas é sobre sentir enquanto é leve. Se não está sendo leve, recalcula a rota. O que você precisa melhorar? Às vezes não é mudar o sentimento, às vezes é mudar a perspectiva sobre ele. Às vezes é mudar a necessidade de controle, de que você precisa ter controle de todas as suas emoções. Eu tenho sempre que estar bem, eu tenho sempre que estar determinado, eu tenho sempre que estar em ação. Perceba, tá bom? Perceba. Então, a gente já sabe que a gente cocria através da vibração e do que a gente emana para o universo. Só que, justamente, como a gente precisa desse período de força e de tempo para poder virar uma assinatura energética e captar, o universo captar, o que chega já é futuro, né? Eu vou usar aqui em tempos gregorianos, em tempos do que a gente aplica hoje para ficar fácil de entender, porque tempo não existe, mas essa é uma outra história. Vai acontecer no futuro. Então, pode ser que você fique tipo, poxa, eu queria muito, sei lá, queria muito comer no McDonald's. Eu sempre tô falando pro universo, o universo queria tudo comer no McDonald's. Eu adoro. Então eu queria tanto comer no McDonald's. E aí demora uns 2 dias e o negócio chega, sabe? Mas aí depois de 2 dias você já esqueceu, já até passou. Fala, pô, o universo perdeu o time, né? Não, ele não perdeu o time. É que tudo que acontece na Matrix, tudo que a gente alcança palpavelmente, tudo que a gente vê, já é passado. Como que isso acontece? Através da vibração. Quando a gente entende que a vibração é algo que vai levar um tempo para. Porque, assim, lembra que eu falei lá no grande? Para chegar para a gente, todo um maquinário é girado, certo? Então, se todo um maquinário é girado, vai ser necessário tempo. Aqui na terceira dimensão é assim que funciona até o presente momento. Você precisa dar tempo. Por isso que quando a gente fala de cocriação, a gente fala muito de tenha paciência. Você precisa esperar que o mundo gire. Nem sempre vai ser uma coisa tão rápida. Pode ser sim. Mas às vezes o que você está manifestando tem outras pessoas bloqueadas também. A gente não sabe. O que a gente sabe realmente é uma gota. Então, essa desaceleração nada mais é do que você entender que a sua mente ela tá aqui, ó, girando, eu quero isso, tô criando isso, tô manifestando isso, e aí vai desacelerando, quer dizer, vai chegando para outro campo, né, que é o campo astral, e quando chega, já chega quando a gente está em outro lugar. Por isso que é uma desaceleração, porque não é acelerado, não chega na hora, chega depois, entendeu? E por que do poder de pensar? Porque tudo começa na mente. Tudo. Por isso que a gente fala tanto de limpar o inconsciente, o subconsciente. É isso. Eu nunca sei se é inconsciente ou subconsciente, então eu sempre uso os dois. Mas é isso, sabe? Quando você entende que você precisa limpar essas crenças limitantes, baixar suas barreiras, perguntar, verdade, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Verdade, universo, a quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada, com muito amor e consciência anexada. Quando você faz essas práticas, você devolve para quem te entregou e você recebeu, porque você recebeu. Você tinha a escolha de não receber, mas recebeu porque ressoou. Essa é uma parte difícil, eu ainda vou gravar um vídeo sobre vitimismo. Eu tô criando coragem também de falar sobre isso, porque é um assunto delicado, mas que eu vivi na pele o perigo do vitimismo. E ninguém nunca tinha me contado que era perigoso sentir vitimismo. Já tinha me falado que era problemático, que era ruim, mas perigoso, ninguém tinha me falado. Então, ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Então, agora concluindo, a vida é uma grande, mexe com todo um maquinário, desaceleração, ou seja, ela vai acontecer num tempo diferente do que eu tô pensando agora, mas não é agora que vai acontecer. Em outras dimensões, assim, dizem que funciona, que você pensa e pum, cocria. Aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, até o presente momento, não é assim. Então, ela vai desacelerando. É uma desaceleração do poder de pensar. Porque quando você pensa, nós, seres humanos, em tese, até onde a gente sabe, somos os únicos que pensamos sobre o próprio pensamento. Eu não sei se a minha filha, minha gatinha, tá pensando sobre o próprio pensamento dela, mas eu tô. Gravo um vídeo fazendo isso. É para isso que eu existo, entendeu? Para levantar perguntas, trazer respostas, para gerar mais perguntas. É isso. Quando você discorda de mim, por exemplo, você gera mais perguntas também. E quando você concorda, você também pode gerar mais perguntas,
como pode melhorar o universo, o que mais é possível que a gente ainda não considerou. Então, o poder de pensar é justamente o que vai fazer a vibração acontecer e toda a atração girar e chegar para você. Então, a vida é uma grande desaceleração do poder de pensar é uma frase muito pertinente, muito forte para mim. E quando eu ouvi aquilo a primeira vez, eu não entendi. Eu fiquei tipo, como assim? Nada fez sentido, sabe assim? Nada fez sentido. E hoje, para mim, faz tanto sentido que eu consigo fazer um vídeo explicando sobre. Inclusive, espero ter sido clara e ter feito sentido para vocês também. Eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre espiritualidade. E é muito leve para mim. E eu espero que tenha sido leve para você também. Tá bom? É isso. Acho que essa é a minha contribuição do dia. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Se você tiver alguma sugestão de assunto, de tema, você pode perguntar também. Meu arroba em todas as redes sociais é Ju Rainha, é o mesmo nome daqui do YouTube. E aí lá no TikTok, por exemplo, eu respondo todo dia. É um pouco mais dinâmico, mas eu adoro gravar vídeo pro YouTube. Então, por favor, pode deixar a pergunta aqui que eu gravo. Vai ser muita contribuição, porque eu gravo pro todo. Então é muito bom receber resposta do todo também. Tá bom? É isso. Que o seu dia seja muito leve, que você sinta muita gratidão. E como eu estou sentindo por você estar aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!